E aí pessoal, bem-vindo ao canal Grade Física. No vídeo de hoje a gente vai tratar os sistemas de coordenadas. Vamos revisar um pouquinho o sistema de coordenadas cartesianas. Vamos avançar o sistema de coordenadas cilíndricos e o sistema de coordenadas esférico. Antes de começar o vídeo, eu tenho dois avisos para dar. Primeiro aviso: aí na descrição eu deixo o link dos livros que me ajudaram na minha graduação. São livros muito bons e eu espero que esses livros ajudem vocês. Se vocês tiverem a condição de adquirir os livros, acesse o link e faça a compra. Se não puder comprar agora, pelo menos salva o link do arquivo no carrinho de compras, que você já ajuda o canal assim. O segundo aviso é para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com os amigos, deixem um comentário com alguma sugestão. Vamos lá para o vídeo. É isso, pessoal. Valeu! Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar os sistemas de coordenadas ortogonais. Quais são? Nós temos vários, né? Só que os mais importantes dentro da física, que até onde eu segui no meu curso eu vi, foi o sistema de coordenada cartesiano. O segundo era o cilíndrico. E o terceiro era o esférico. E qual era a peculiaridade desses três sistemas de coordenadas distintos? Primeiro, o sistema cartesiano ele trabalha com o trio ordenado XYZ. O cilíndrico trabalha com o trio ordenado Rho, Φ e Z. E por fim, o esférico trabalha com o trio ordenado Rho, θ e Φ. Qual é o nosso objetivo com esse vídeo aqui? A gente vai definir os três sistemas de coordenadas. Para o cilíndrico e para o esférico, a gente vai fazer os vetores unitários deles e vamos fazer as matrizes de transformação para os dois sistemas, cilíndrico e esférico. A gente vai terminar fazendo as matrizes de conversão dos dois sistemas. A gente vai parar aí e no próximo vídeo a gente já começa a estudar física de verdade, já entrando no movimento uniforme, beleza? Começando com o cartesiano, a gente tem que lembrar umas coisas sobre ele, né? As variáveis atuantes nele são x, y e z. Essas são as variáveis do sistema de coordenadas que é expresso por um sistema tridimensional. Todos são ortogonais. Quando eu disse lá na frente, lá atrás, melhor dizendo, que eu trataria o sistema de coordenadas ortogonais, estou dizendo que os eixos que orientam o sistema, eles são todos perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus. Então quer dizer o seguinte, que x, y e z estão 90 graus de inclinação um do outro. E aí a gente tem uma característica, né, que são os vetores de base, né? Que esses vetores de base são que dão a orientação, né? Aqui J para o Y, I para o X e para o Z eu tenho o K-chapéu. Esses vetores unitários, eles definem a orientação do eixo que eu estou trabalhando e aí, com eles, eu posso escrever um vetor genérico A, por exemplo, e definir esse vetor como sendo um AXI mais um AYJ mais um AZ K-chapéu. E aí eu tenho um vetor escrito num sistema de coordenadas cartesiano que ele é expresso em termos dos seus eixos de orientação. E aí eu tenho uma forma mais trabalhada de escrever o vetor, né? Essa definição aqui está lá no primeiro vídeo, melhor, ele está no segundo vídeo. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre isso, volte no primeiro vídeo, dê uma assistida lá e depois você volta para esse vídeo aqui, que é para dar continuidade ao sistema de coordenadas. Tudo bem? Aí, só voltando, esses eixos x, y e z, x, y, z, eles têm uma característica que não é exatamente a mesma para os outros sistemas que a gente vai estudar nesse vídeo. Essa característica do sistema de coordenada é dizer o seguinte, né? Que os eixos x, y, z, eles têm valores infinitos. Por exemplo, tu tem o eixo x e aí tu pode pegar qualquer valor de 0 até 1000, por exemplo. Ou tu pode pegar de 0 até 10.000, até 100.000. Isso vai ser infinito. Tanto que tu pode também pegar valores negativos até menos 1000, até menos 10.000, até menos 100.000, até menos 1 milhão. E essa característica expressa que o sistema de coordenadas
cartesiano, todos os eixos são infinitos, tanto para valores negativos quanto para valores positivos. Isso é uma característica que a gente não vai observar em todas as componentes dos outros sistemas que a gente vai analisar, cilíndrico e esférico. A gente vai perceber uma diferença entre os dois quanto a isso daqui. A gente vai perceber que eles têm definições específicas, justamente para formar a simetria da figura. Dando sequência, o que a gente tem para falar basicamente do sistema cartesiano é isso, é mais uma revisão. Se tiver com muita dúvida, os dois vídeos anteriores tratam o vetor no sistema cartesiano. Sendo assim, lá eu deixo bem especificado todas as definições de como construir o vetor, lá os vetores de base, está tudo bem explicadinho lá. Essa parte do sistema cartesiano é mais uma revisão. Agora a gente vai dar sequência e dando continuidade para o sistema de coordenadas cilíndrico, que é onde a gente vai começar realmente a trabalhar a matemática por trás dele e fazer as definições que a gente necessita para que a gente possa usar depois lá na frente. Tanto na mecânica quanto no eletromagnetismo, são os dois lugares que a gente mais usa o sistema de coordenadas cilíndrico e esférico. No sistema de coordenadas cilíndrico, nós temos os eixos, as orientações, melhor dizendo, ρ, φ e z. Você deve tomar cuidado que essas orientações elas são referentes ao como o vetor está posto no sistema de coordenadas. Como assim? Bem, vou te mostrar. Vamos escrever o sistema ortogonal aqui como se fosse o sistema cartesiano, tá? E aí, bora fazer o seguinte. Aqui na base eu tenho um de vermelho. Eu tenho como se fosse uma espécie de um semicírculo aqui, ó. Semicírculo. Esse semicírculo possui uma altura. E essa altura se prolonga até um valor z qualquer, tá? Esse desenho porco aí para a gente tentar entender, né? Foi o que deu para fazer. Bem, aqui da origem sai um vetor em verdezinho que eu vou chamar de ρ. Esse vetor ρ, ele está na base do vetor e ele descreve um ângulo φ aqui, ó. Quando ele se move do eixo x para o eixo y, ele descreve um ângulo. Esse ângulo que ele descreve é o ângulo que seria o ângulo que forma a superfície do vetor. Por exemplo, se eu tenho um vetor completo não, um cilindro completo, esse ângulo forma o cilindro, a abertura do cilindro. Se eu tenho um cilindro completo, eu tenho o φ andando de 0 a 2π. Se eu tenho o primeiro quadrante só, que é o caso dessa figura em vermelho aqui, só o primeiro quadrante eu tenho ele indo de 0 a π sobre 2. É sempre em radiano, tá? E aí a gente define o seguinte, então, né? Que ρ, ele é o raio do cilindro. O φ, eu chamo ele de ângulo azimutal. Esse ângulo azimutal é o ângulo da base de 0 a 2π, se for um cilindro completo. E o z, ele é só a altura do cilindro. Por exemplo, se tu tiver z igual a 0, tu tem um disco. Se tu for aumentando do z, tu vai tendo formas cilíndricas mais adequadas, né? Então tu tem um z muito grande, tu tem um cilindro. Então a gente pode usar esse sistema de coordenadas cilíndrico, por exemplo, quando a gente for resolver problemas que hajam simetria cilíndrica. É o exemplo de calcular o campo elétrico de uma distribuição de um fio e de um fio infinito, por exemplo. Aí eu uso a simetria cilíndrica em torno do fio e resolvo e descubro o campo que esse fio carregado gera a uma certa distância, por exemplo. É uma aplicação que a gente pode ver no sistema, a gente vê do sistema de coordenadas cilíndrico. E esse problema está lá em eletromagnetismo 1. Pode ser eletromagnetismo 1, quanto pode ser em física 3. É um exemplo que é bem clássico, é o exemplo do fio infinito. Aí resolve-se ou em coordenada cartesiana ou em coordenada cilíndrica. Se fizer em cilíndrica, tem uma solução mais rápida. Se fizer em coordenadas cartesiana, pode dar um pouco mais de trabalho, porque não tem questão do ângulo, aí tem que determinar o ângulo. Mas isso é um detalhe que a gente vai ver futuramente. Só dando continuidade, eu determinei as variáveis, né? Ρ, que é o raio do cilindro, φ, que é o ângulo azimutal, o ângulo da base, formado a partir da parte positiva do eixo x. A definição desse ângulo azimutal, ela está lá no finalzinho do primeiro vídeo,
que eu falo que eu posso decompor o vetor em duas partes e existe um ângulo que é formado a partir da parte positiva do eixo x, que é o chamado ângulo azimutal. Tá lá essa definição no primeiro vídeo. Dá uma pausa, assista o primeiro vídeo, depois retorne para esse aqui, beleza? Bem, eu defini as componentes, aí eu te afirmei anteriormente, né, quando falávamos do sistema de coordenadas cartesiano, os eixos das componentes não seriam mais infinitas nos outros sistemas de coordenadas. Bem, aqui no sistema de coordenadas cilíndrico, a gente define as variáveis, na variação das variáveis como sendo, né, por exemplo, de 0 até ρ e de ρ até o infinito é a definição para o raio do cilindro, ou seja, ou tu tem um cilindro zero, que é só o eixo z, aí tu volta para o sistema de coordenadas cartesiano, ou tu tem um raio muito grande para esse cilindro, quanto maior o raio, mais espesso é o cilindro. E aí, o φ, por exemplo, né, ele varia de 0 até 2π. Por quê? Só me interessa uma volta completa. E por fim, o único que nesse caso ele é infinito é o z. Aí só dando continuidade, né, escrever um vetor nesse sistema de coordenadas requer um cuidado, porque as componentes, por exemplo, elas vão estar sempre em questão da coordenada que você está usando. Coordenada ρ, eu tenho um ρ. Coordenada φ, eu tenho uma φ. Coordenada z é a mesma lá. Coordenada que expressa a altura, coordenada que expressa a abertura angular e coordenada que expressa o raio do cilindro. Aí, em termos dos vetores unitários, né, eu tenho um ρ, ρ chapéu, exatamente, ρ chapéu. Não é I, não tem outro nome para diferenciar. A gente dá o mesmo nome que a coordenada. A coordenada é ρ, então a direção é ρ chapéu. A φ, φ chapéu. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai dizer que é a z, k chapéu. Porque aqui a gente volta para a coordenada cartesiana. Porque dá a entender que esse pedaço aqui ainda faz parte da coordenada cartesiana. Que tu tem que tomar cuidado. É que o sistema de coordenada cilíndrico, ele é como se fosse uma forma de desenhar um cilindro em cima do sistema cartesiano. Só que para desenhar um cilindro, tu precisa tomar outras coordenadas, além das originais. Aí tu percebe que o ρ, ele é formado por x e y, e que tem como escrever esse ângulo θ em função de x e y também. Ou seja, tu está desenhando um cilindro em cima da coordenada cartesiana. Só que tu vai tomar como variável as coordenadas do cilindro, não as coordenadas cartesianas. Porque se tu tomar as coordenadas cartesianas, tu está trabalhando no sistema cartesiano. Tu tem que tomar as coordenadas do cilindro. Aí tu está trabalhando no sistema de coordenadas cilindro. Aí qualquer que seja o ponto que estiver sobre o cilindro, por exemplo, tu tem um corpo que está nessa face do cilindro aqui, nessa parte do cilindro. Tu localiza ele com as coordenadas do cilindro. Vou mostrar como se faz um vetor posição em coordenadas cilíndricas quando a gente definir os vetores unitários do sistema. Observe aqui esse desenho que eu fiz, né? Bem, a coordenada z a gente já sabe que ela está apontando para cima, né? Se tu olhar o plano XY como sendo um chão, z está apontando para cima, k chapéu é a mesma orientação do sistema cartesiano. Só voltar lá no vídeo anterior ou até mesmo no início desse vídeo que a gente tem essa definição, tá? Só que as coordenadas ρ chapéu e φ chapéu, o que acontece? Elas têm orientações diferentes, porque elas dependem da rotação, no caso do ângulo, e do crescimento do vetor. Se a gente observar aqui, ó, a gente pode observar que a gente tem uma setinha indicando o crescimento do ângulo φ, que é a partir da parte positiva do eixo x, né? Então ele faz esta volta aqui e chega até aqui de novo 2π, que é 360 graus. Então se ele cresce sempre em sentido, ele cresce sempre em sentido anti-horário. Então o vetor unitário φ chapéu, ele estaria aqui, ó. Φ chapéu. Aqui embaixo é o ângulo
e aqui é o vetor φ chapéu. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar isso daqui. Apagar até aqui. E vamos refazer. Aqui está o vetor φ chapéu, né? Φ chapéu. E aqui está o vetor ρ chapéu. E aqui é o ângulo φ. Observe o seguinte. O φ e o ρ são perpendiculares. Tem um ângulo de 90 graus entre eles. Se são perpendiculares, se a gente for analisar o produto escalar, tem lá a definição do produto escalar. No segundo vídeo, finalzinho do segundo vídeo, eu faço a definição do produto escalar. E lá você pode ver os passos que eu vou fazer aqui. Sempre lembrando que retorne aos 2 vídeos anteriores, que é para ter um entendimento melhor deste vídeo aqui. Bem, o produto escalar em coordenadas cilíndricas obedece à mesma regra. Qual é a regra? Por exemplo, eu só posso relacionar componentes iguais. Por exemplo, ρ chapéu escalar com ρ chapéu, φ chapéu escalar com φ chapéu e K chapéu escalar com K chapéu. Isso daqui é o que dá a ortogonalidade do sistema. Quando eu tenho um sistema de coordenadas que eu digo que é ortogonal, obrigatoriamente os vetores unitários das componentes têm que realizar produto escalar somente entre eles. Essa é uma característica do sistema de coordenadas ortogonal. Então, sendo assim, qualquer comutação diferente, qualquer valor diferente desse daqui, por exemplo, ρ com φ chapéu já vai ser zero, porque são perpendiculares. É a ideia da sombra, né? Que o ρ não produz sombra, a sombra é o φ chapéu. Sempre tem essa ideia na cabeça, porque isso daí é muito importante. Dando continuidade, a gente pode verificar o produto vetorial agora. No produto escalar, somente entre as componentes da mesma base. O produto vetorial é de novo a mesma regra definida no segundo vídeo. O que é o produto vetorial? É a geração do plano, né? Está explicado lá no primeiro vídeo que eu vou gerar um plano devido a uma rotação. Aí qual seria a regra? Só lembrando, né, que no sistema cartesiano a gente tem essa regrinha aqui, né? IJK, que no sentido horário os valores são positivos e no sentido anti-horário os valores são negativos, obedecendo sempre a ordem, né? I com J sobra o K, J com K sobra o I, K com I sobra o J, aí faz invertido, I com K sobra o menos J, K com J sobra o menos I, o J com I sobra o menos K. Tudo bem? No sistema de coordenadas cilíndrico, aí eu vou trocar o I e o J por φ e por ρ e vou manter o K na mesma posição. E eu tenho a mesma regra. Sentido horário que eu digo é desta equaçãozinha aqui, ó, desta representação. Se tu fizer a multiplicação no sentido horário desse macetezinho aqui, vai dar positivo. Fizer no sentido anti-horário, vai dar negativo. Não tô falando em questão do vetor rotacionar em sentido horário e rotar em sentido anti-horário. Lembra disso? Eu estou falando de sentido de multiplicação deste esquema aqui. Deixa isso bem claro para vocês. Sentido horário positivo, sentido anti-horário é negativo. Dando sequência, vamos fazer esse produto vetorial e ver como é que fica, né? Ρ vetorial φ. Quando eu falar ρ vetorial φ, entende-se que é φ chapéu. A gente está trabalhando com os vetores unitários. Isso aqui é K chapéu. Φ vetorial K é igual a ρ chapéu. E K chapéu vetorial ρ chapéu é o φ chapéu. Tudo bem? Agora bora fazer em sentido anti-horário, né? Sentido contrário aqui. Como seria no sentido contrário, né? Seria φ. Ó, comecei daqui, não foi? Poderia começar daqui, ρk, mas bora fazer isso que está aqui. φ vetorial ρ. Isso aqui é só inverter aqui, né? Menos k. É só inverter este lado aqui. Quando tu inverte essa polaridade, tu ganha o sinal de menos. Aí k vetorial φ é igual a menos ρ chapéu. E ρ chapéu vetorial k
é igual a menos φ chapéu. Agora a gente já pode entrar na demonstração dos vetores unitários, porque esses caras aqui, eles não ficam bem definidos quando a gente trabalha no sistema de coordenadas cilíndricas. Por quê? Porque hora ou outra a gente precisa ter esses valores escritos no sistema de coordenadas cartesiano, já que eu estou desenhando o cilindro no cartesiano. Então eu preciso desses valores no cartesiano. Como é que eu faço isso? Vou mostrar. Então a gente precisa encontrar uma forma de transformar os valores do cartesiano em coordenadas cilíndricas e depois o inverso, do cilindro em coordenadas cartesianas. E aí, para a gente fazer isso, a gente precisa definir qual a forma matemática, cada versor, cada vetor unitário desse tem. O ρ, o φ e o k chapéu, beleza? Então, dando continuidade, aqui estou eu com meus desenhos ridículos, né? Eu quero escrever a forma matemática dos versores ρ chapéu e φ chapéu. Só que antes de a gente começar a fazer isso, bora definir a forma de tratar, como eu falei anteriormente, né? Que o ρ e o φ, o vetor ρ, é um vetor, tá? O ρ e o φ, o ângulo φ, eles podem ser escritos em funções das coordenadas do sistema cartesiano. Como a gente faz isso? Bem, observa, né, que ρ, né, esse ρ, ele tem um certo ângulo aqui, ó, em verdezinho aqui, ficou ridículo. Ele tem um ângulo de 90 graus aqui, tudo bem? E esse ângulo de 90 graus, ele faz o seguinte, ó, ele me dá esta figura aqui, ó, um triângulo retângulo. Tudo bem? Aqui seria ρ, aqui seriam os valores de x, aqui os valores de y. Então eu posso dizer que ρ, ele é o teorema de Pitágoras das componentes x e y. Tranquilo. Agora, se eu observar um ângulo φ, ó, eu tenho aqui o valor de y e aqui o valor de x. Qual é a grandeza trigonométrica, né? Qual é a razão trigonométrica que me dá a relação de duas componentes perpendiculares com um ângulo? É a tangente. Eu já posso dizer, né, que φ, ele é a tangente menos 1 de y sobre x. Pessoal jogando foguete, só para atrapalhar meu vídeo. Agora vou continuar, né? E, por definição, né, aqui eu tenho o z, né, saindo, no caso da tua tela, ele está saindo, né? E o z, ele é igual a z. Só recapitulando. O ρ, qual é o comprimento do ρ? X² mais y², a raiz de tudo isso. Que é o teorema de Pitágoras, a distância entre dois pontos. O φ, quem é o φ? É um ângulo, que é o ângulo de abertura do ρ, e ele é y sobre x. Porque observa, né? Se esse ρ tiver mais aqui embaixo, o y é pequeno, e aí eu vou ter como relacionar um ângulo. Se tiver mais aqui, o y é grande, mas o x é pequeno. Tudo bem? É assim que tu relaciona. Essa forma de escrever o ângulo também está nos outros vídeos, se eu não me engano, mas pode dar uma olhada lá que aí dá para entender tranquilo. Beleza? E o z é simplesmente a altura, não modifica nada. Beleza? Agora bora analisar essa mesma figura aqui, só que em termos dos vetores unitários, dos versores de i chapéu e j chapéu e esses versores aqui. Vamos lá. Bem, eu vou trazer essa mesma figura aqui, fazer essa indicação. Aqui está o eixo. Ficou ridículo esse desenho. O i chapéu e aqui o j chapéu. Tudo bem? Observa o seguinte. Vou fazer de verde. Observa que que x pode se projetar aqui em cima e eu ter um ângulo φ aqui. Esse ângulo φ é o mesmo desse. Qual a diferença? É que eu escrevi ele aqui em cima. Aqui na figura tá torto, né? Mas o ρ chapéu, ele é como se fosse uma prolongação do vetor ρ, só que ele dá a orientação do vetor ρ. A gente já definiu isso anteriormente. Ele dá a mesma orientação. A gente sabe que esses vetores aqui são unitários, né? Por isso o nome unitário e tem módulo igual a 1. Eles só indicam a orientação. Eles não alteram
o módulo. Por ser 1, né? 1 é o neutro da multiplicação. Então, continuando, vamos observar o seguinte. O Rho, ele está saindo da origem, né? É como se eu estivesse desenhando o I chapéu, o J chapéu aqui e o I chapéu aqui, ó. Estou desenhando eles aqui, ó. Estou botando todos na mesma direção, no mesmo centro. Todos têm o mesmo centro comum. Esse daqui, eita, ficou colorido. Esse aqui é o Rho chapéu, que tem um ângulo Φ aqui, ó. E onde estaria o Φ chapéu? Tá do outro lado de J chapéu. Tá aqui, Φ chapéu. A figura não dá para entender tanto, mas percebe que eles continuam perpendiculares. Só que Rho não é perpendicular a I e nem a J, assim como o Φ chapéu também não é. Eles não são independentes de I e J. I e J são independentes da existência de qualquer um outro. Vamos fazer o seguinte, vamos realizar a composição desse Rho chapéu. É ele que eu quero. Vamos lá. Olhando para a figura, né? Rho chapéu quem seria? Ó, esse pedaço aqui de Rho chapéu decomposto em cima, eles são unitários, tá? Então se ele decompor, ele continua sendo 1. Só que ele vai, estou dizendo que para ele estar inclinado aqui, ele tem que ter dependência no I. É só isso. Está inclinado aqui, ele tem dependência no I, então ele seria um adjacente ao ângulo, ele seria um cosseno do ângulo Φ na direção I chapéu. Tudo bem? Aí outra parcela dele, para ele estar inclinado, existe em J, que seria o seno, né? Sem ângulo, seno de Φ J chapéu. Perceba o seguinte, ó, que Rho chapéu depende de I e J. Mas no vídeo anterior, no segundo vídeo, a gente não escreveu I e J dependendo de ninguém. Eles eram independentes. É isso que eu estou dizendo. Rho depende de I e J, não ao contrário. Tudo bem? A gente pode encontrar uma forma ao contrário, mas é questão de transformação só. Tudo bem? Agora, e o Φ? Bem, eu posso fazer o Φ de duas formas. Primeira forma, derivando Rho chapéu em relação a Φ, eu encontro o Φ chapéu. Não é interessante por quê? Porque se eu faço isso, essa derivada, eu não estou analisando geometricamente. Eu estou dizendo que é só uma derivada, derivar Rho. Se o Rho variar com o ângulo, né? Se o ângulo modificar, se crescer, se diminuir, vai me dar o Φ chapéu. Só que isso está me dando uma resposta geométrica? Não. Então bora atrás da resposta geométrica. Prolongando aqui o eixo I e o eixo J, não é preciso do eixo J, né? Mas vou ter tirado aqui. Bora lá. Observe o seguinte, né? Que eu escrevi, quando eu fiz esse arrasto, né, de botar I chapéu e J chapéu na sequência, eu defini um ângulo Φ bem aqui em verde. E esse ângulo, e onde estaria este ângulo aqui agora? Aí tem uma estratégia para te descobrir esse ângulo aí. Φ chapéu e Rho chapéu, eles estão casados na mesma origem, né? Ou seja, estão fixos, estão grudados, melhor dizendo. Então, se tu varrer qualquer ângulo com o Rho, tu automaticamente vai abaixar. Por exemplo, tu varre em sentido anti-horário. O que acontece com o Φ? Ele vai em sentido anti-horário. Tu varre em sentido horário. O que acontece com o Φ? Ele varre também em sentido horário. Ou seja, o ângulo do Φ tem que estar aqui, ó, formado aqui. Por que não pode ter ângulo aqui? Porque lembra, o ângulo é formado a partir da parte positiva do eixo X. Então ele existe em todo esse pedaço aqui. Só que o que interessa para o Φ é só esta parcela aqui. Beleza? Então, sendo assim, bora lá. Bora trabalhar com I primeiro? Se cair um I aqui, vai ter um I negativo, né? Para cá é menos I, só lembrando disso, é menos I. Cai menos I é seno. Então, cai menos seno Φ e chapéu. Quando ele decompõe no J chapéu, ele é cosseno, porque está adjacente ao ângulo que agora está no J.
cosseno, φ, j chapéu. Você consegue perceber a derivada que existe aqui? Por exemplo, se eu fizesse simplesmente ρ, derivada de ρ com relação a φ, derivada do cosseno menos seno, a derivada do seno, cosseno. Olha como seria a derivada. Só que faz sentido geometricamente? Não. Analisamos geometricamente, entendemos por que eles são escritos dessa forma aqui. Isso aqui é importantíssimo de ser anotado. Porque isso daqui, agora você pode escrever um vetor, quando aparecer, por exemplo, um ρ chapéu, tu já sabe que esse vetor em sistema cartesiano vai ser o módulo da componente ρ chapéu vezes estes carinhas aqui. Ou seja, a componente ρ chapéu tem dependências em i chapéu e j chapéu. Parte em x, parte em y. Essa é a dica. Aí daqui a gente pode definir o que é encontrado nos livros como matriz de transformação, que ela escreve os valores i e j para ρ e φ. Ela transforma os valores de i e j para os valores de ρ e φ. Aqui ainda tem o K chapéu, né, que é igual ao K chapéu, só para complementar a matriz, né? Sendo assim, eu tenho como escrever uma matriz que relacione os valores de i, j, k cartesianas ρ, φ e k. Como seria? Por ser um sistema, eu posso sair do sistema para a forma matricial. Como? Esse primeiro cara aqui é o vetor das componentes vetoriais, né? Tá pequeno. ρ, φ e k. A matriz dos vetores, que isso aqui seria uma matriz linhas e colunas, né? Então é uma matriz 3 por 1 e uma matriz que seria primeiro elemento cosseno φ, segundo elemento seno φ, terceiro elemento 0. Já vou explicar porque ela tem que ser desse jeito. Menos seno φ, cosseno φ, 0. E aqui 0, 0, 1. E aqui uma outra matriz, que é a matriz I, J e K. Observa o seguinte. Por que a matriz é desse jeito? Tu tem aqui uma matriz 3 por 3 e aqui tu tem uma matriz 3 por 1. O produto vetorial entre uma matriz 3 por 3 e uma matriz 3 por 1 tem que ser uma 3 por 1. Não é isso? Isso é uma definição de álgebra linear. Um dos livros que está na descrição tem isso daqui explicado de forma magnífica. Se você puder adquirir esse livro, já vai ajudar o canal a dar essa força lá. Continuando. Você tem que fazer produto de matrizes. E como é o produto de matrizes? É um vezes o outro. O primeiro elemento, mais o segundo elemento, mais o segundo elemento com o segundo elemento. Como assim? Cosseno I, cosseno vezes I, mais seno vezes J. Tá aqui, ó. Aí, 0 vezes K, chapéu, né? 0 vezes K, que não aparece aqui. Depois, menos seno φ vezes I chapéu, mais cosseno φ vezes J chapéu. Vezes 0, que não aparece aqui. E depois, 0, 0, K chapéu, que é o que aparece aqui. Isso daqui é uma matriz de transformação, onde eu faço os valores de I, J e K passarem para valores de ρ, φ e K. Agora eu quero fazer o inverso. Como eu faço isso? Eu vou pegar esse mesmo plano aqui, ó, só que ao invés de escrever I e J desta forma, eu vou rotacionar em sentido, eu vou rotacionar todo esse plano em sentido horário. E aí o que vai acontecer? O que vai ficar na horizontal vai ser o ρ chapéu e o que vai ficar na vertical vai ser o φ chapéu. E o que vai ter inclinação vai ser J chapéu e I chapéu. A forma que o ângulo está escrita vai ser a mesma.
que eu fiz foi isso. Rotacionei em sentido horário e obtive esta figura aqui. Agora eu posso escrever o J chapéu e o chapéu em função de Rho chapéu e Φ chapéu. Aí ficou aquela pergunta na tua cabeça. João, tu falou que I chapéu e J chapéu não dependem de ninguém. Realmente não dependem, são independentes. Só que acontece, quando trabalha o sistema de coordenadas cilíndrica, Rho chapéu e Φ chapéu dependem de I chapéu, J chapéu e K chapéu. Só que tu pode obter a forma inversa. Fazendo a forma inversa, eu não estou dizendo que I chapéu e J chapéu dependem de Rho e Φ. Eu estou dizendo o seguinte, que para te sair do cilindro e ir para o cartesiano, tu tem uma forma de transformação que há dependência de I com Rho e com Φ. Mas não que eles dependam obrigatoriamente, é simplesmente uma forma de transformação, é a forma matemática de tratar. Tudo bem? Então olha lá, vou começar com I chapéu. Vamos olhar aqui o I chapéu. Observar o seguinte, I chapéu, né? Ele tem uma parcela em Rho chapéu. Essa parcela que está em Rho chapéu, ela é chapada em Rho chapéu. Ela vai ser cosseno Φ Rho chapéu, tudo bem? E a parte que está chapada aqui, ela vai estar em menos Φ chapéu, certo? Então já sei que tem um sinal de menos. Por quê? Rho é crescente para cima. Ou não, Φ, né? Φ é crescente para cima. Então tudo que está para baixo é negativo. Uma questãozinha de referencial que a gente vai detalhar muito quando a gente falar, quando a gente começar o movimento uniforme, a gente vai tratar essa questão do referencial bem detalhada. Beleza. A parte que vai encontrar aqui o menos Φ chapéu, já tem o sinal de menos, ela é seno, sem ângulo, seno e Φ chapéu. Agora bora para o J. O J, a parcela que está sobre o Rho, tem que ser seno Φ Rho chapéu. Mais, é positiva, né? Vai estar na parte positiva do Φ chapéu. Vai ser cosseno porque tem um ângulo, cosseno Φ chapéu. E aqui, de mesma forma, K chapéu é igual a K chapéu. Então, está aqui o sistema que transforma os valores Rho, Φ e K chapéu para as coordenadas I, J e K. Bem, aí escrever a matriz, a gente já sabe, é olhar para o sistema e tomar os valores em forma de matriz, desde que possamos fazer uma multiplicação de duas matrizes. E como fica? Cosseno Φ menos seno Φ, 0, seno Φ, cosseno Φ, 0, 0, 0 e 1. E aí, aqui nós temos o Rho, o Φ e o K chapéu. Beleza, essa é a nossa matriz de transformação do cilíndrico para o cartesiano. A matriz anterior era do cartesiano para o cilíndrico. Essa é do cilíndrico para o cartesiano. Em coordenadas cartesianas, podemos escrever um vetor RP, sem o vetor posição, né? Como sendo a componente x, I chapéu, mais y, J chapéu, mais z, K chapéu. Podemos escrever o vetor posição assim. E o que é o vetor posição? Temos aqui o sistema de coordenadas cartesiano. O vetor posição ele localiza um objeto, um ponto, a partir da origem. Este aqui é RP. Então este é o vetor posição. Em coordenadas cartesianas, escrevemos dessa forma. Agora fica a pergunta. Como escrevo o vetor posição em coordenadas cilíndricas? Vamos lá. Como eu posso escrever um vetor posição no sistema de coordenadas cilíndrico? Vamos olhar só a base, porque o Z ele é o mesmo. Só lembrando, né, que o vetor posição no sistema de coordenadas, isso aqui é um R, tá? O vetor posição no sistema de coordenadas cartesianos é escrito desta forma aqui. Bem,
Para transformar em coordenadas cilíndricas, eu preciso determinar quem é x, quem é y, quem é z no cilindro. Eu já sei que no cilindro z é igual a z. Mas no cilindro quem é x? Ora, vou olhar para a figura. Quem é x? É o módulo de ρ vezes o cosseno do ângulo, ou cosseno φ. E o y? O módulo de ρ seno φ. Fazer essa transformação aqui está explicado no primeiro vídeo. No finalzinho do primeiro vídeo está essa demonstração aqui. Sabe que z é igual a z, né? Z é igual a z. Então, o vetor posição ele vai ser, quem é x? O cosseno φ e chapéu mais o seno φ, agora substituindo no y, né? mais z k chapéu. Desse carinha aqui, a gente pode encontrar velocidade e aceleração. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. A gente não pôde tratar o sistema de coordenadas esféricos nesse vídeo, porque já ficou muito longo. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar esse sistema esférico para a semana que vem. A gente vai lançar um vídeo só sobre o sistema de coordenadas esféricos. E a gente vai fazer todos os detalhes que a gente fez aqui hoje. A gente vai fazer essa demonstração, vai generalizar algumas coisas, vai fazer o vetor posição também. E aí, semana que vem, já é nosso último vídeo dessas definições vetoriais. E na semana seguinte, a gente já começa a tratar o movimento uniforme. Só lembrando que na descrição deste vídeo e dos vídeos anteriores também, tem link dos livros que você pode estar adquirindo, que tem esse conteúdo, tem um conteúdo de física, tem um conteúdo de métodos matemáticos e tem livros lá de divulgação científica, que são livros excelentes, livros conhecidos, né? Que se vocês puderem adquirir para ajudar o canal, vocês vão estar dando uma força. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de se inscrever no canal, deixar a sugestão nos comentários e seguir a gente no Instagram, o link está na capa do canal, não esquece, tá? Valeu, pessoal, um abraço e até mais.